Quem trouxe o celular aí? Quem trouxe? Então, você vai usar ele agora. Está liberado. Antes de eu pregar aqui, escreva assim, ó, vai aí no Google, aí onde você... Aqui no meu é Safari. Vai aí no Google. Escreve aí assim, ó. Mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Olha que você escrever mapa da Palestina nos, já vai sair, tempos de Jesus. Você clica. Eu quero que a gente quando tem a noção do tempo e do espaço, da história, do contexto e da geografia, daquilo que se fala, fica muito mais fácil para a gente arquivar, guardar, aprender e meditar, tá bom? Já acharam? Eu puxei aqui, eu vi um mapinha amarelo, esse foi o que eu achei melhor. Não sei se aparece aí para você esse. Ele aparece dividido ele é amarelo dividido em um risco vermelho que divide aí Decápolis, a parte da Galileia. Quem tem a Bíblia aí antiga, tem aí, ó. Por exemplo, o João está ali com a Bíblia antiga. Se você tem a Bíblia mais, dá uma olhada aí na sua Bíblia, se lá no final tem. Só para você ter uma noção. Veja bem, depois, não hoje aqui, na sua casa, você amplia e dá uma olhada no mapa da Europa, para você ter uma noção aonde aconteceram os fatos bíblicos. Porque dá uma impressão, quando você não olha isso, que foi em algum planeta, tipo assim, Nárnia, né? Ou então tipo lá... as terras dos Delfos, ou tipo Senhor dos Anéis, né? Aqueles tronos que você não sabe onde é que é exatamente. Então, esse mar que está correndo aí do lado é o Mediterrâneo. Quando você sai do Brasil aqui, ó, indo para a Europa, você vai fazer, vamos supor, aqui é o Brasil. Supor que aquele quadrado ali é o Brasil, do tanque batismal. Você vai sair numa diagonal para ir, vamos supor, para a Europa. O primeiro país que você vai encontrar ali é Portugal. A Europa e a África. Uma está dividido, a Europa e a África está dividido pelo mar Mediterrâneo. Esse mar aí, embaixo fica a África e em cima a Europa. Aí tem uma entradinha, né? Gibraltar, né? E ali você indo reto, o Mediterrâneo ele acaba em Israel, em Jope, em Tel Aviv, nas terras de Israel. Por isso quem faz as viagens aí, essas viagens para Israel, esse passeio, né, cristão aí, essa viagem bíblica, ele vai até Roma e depois viaja ali 3 horas de avião, porque está pertinho. Então, olha só para você ter uma noção, nós trabalhamos o livro de Marcos, já trabalhamos o livro de João e agora estamos trabalhando o livro de Lucas. E eu quero que você esteja sintonizado aonde isso está acontecendo, cada milagre, cada região, cada lugar que Jesus caminha. É aí, ó, nessa região, no final do Mediterrâneo. Só tem que ter cuidado, porque às vezes assim, Jesus andando à beira do mar da Galileia, não é esse mar Mediterrâneo. É aí no meizinho, ó. Lá em cima, um azulzinho, mar da Galileia. Ele não é mar, ele é apelidado de mar, ele é um grande lago. Um grande lago, mas ele não é mar. Então, quando fala Jesus andando na beira da praia, Jesus estando na beira da praia, subiu num barco, não é a praia do Mediterrâneo.
é a praia do mar da Galileia, que na verdade é o lago de Genezaré. Genezaré. É um grande lago. É onde Jesus andou por cima das águas, né? Aonde Jesus acalmou a tempestade. É esse lagozinho aí no meio, ó. Quem achou? Jesus, ele é criado em Nazaré, lá na parte norte, pertinho do Mar da Galileia. Quando ele começa o ministério com 30 anos, ele sobe um pouquinho mais para o norte e vai morar em Cafarnaum. Está vendo aí Cafarnaum? Qual é o nome do estado do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Lá também tinha tipos estados. No Antigo Testamento, os estados eram as tribos, as 12 tribos. Cada tribo era um estado. Então tinha 12 estados, que eram as 12 tribos. Aqui era dividido de forma diferente, porque aqui já estava sob o comando do Império Romano. Então aqui está dividido. Lá no norte, Galileia. Depois vem Decápolis, que é do outro lado, né? Do outro lado do Rio Jordão. Aí no meizinho, ó, lá embaixo está o Mar Morto. Você vem lá do Mar da Galileia, tem um risquinho azul que vai parar no Mar Morto. Ali, essa divisa aí, desde lá de cima, é o Rio Jordão. Então, do outro lado, ficava as cidades aí de Gadara, né? A Pérea lá embaixo. E aqui para baixo, descendo, saiu da Galileia, você vai encontrar as cidades de Samaria, Emaús e Jerusalém, onde Jesus vai morrer. Toda essa região aí é chamada Judeia. Então, lá em cima, onde Jesus morava, Cafarnaum, chamava Galileia. Mais para baixo, vai chamar Judeia. E a capital ali era Jerusalém. Qual era a política da época, quando a gente está estudando, pregando o Novo Testamento e os Evangelhos? Era a política romana. Era o governo do Império Romano. Já tinha mais de 100 anos que o Império Romano já estava tomando conta daquela região. Então, você, quando ler a Bíblia, tem que ter esse entendimento geográfico, aonde está acontecendo, e o contexto. É o Império Romano. Por exemplo, aqui, alguém aqui conhece Tacacá? Hã? Alguém conhece? Levanta a mão. Pouquinhos, né? E maniçoba? Quem já comeu maniçoba aqui? Isso é uma comida brasileira. Se você for lá em Belém, você vai ver. Agora pensa bem, é uma cultura brasileira. Se você for de avião, é 3 horas e meia de viagem. É da nossa terra, do mesmo povo nosso. Mas nós não conhecemos, quase ninguém conhece. Então, se na nossa época, no nosso contexto, no nosso país, a gente não conhece certas coisas, quanto mais algo que foi escrito há 2000 anos atrás. Se você não pesquisar, não mergulhar, fica voando. E a gente tem que entender o contexto que está acontecendo lá, não é o mesmo. É tipo você chegar hoje, uma série de coisas que foram ditas na Bíblia, explicar para nós hoje é difícil. Mas é a mesma coisa, imagina você atravessar o Jordão e chegar para João Batista e explicar para ele que hoje tem Wi-Fi. Ele não vai entender, porque ele está fora do contexto. Até explicar isso para ele, né? Faz de conta que a gente, aqui quem é da época do Túnel do Tempo, quem assistiu o Túnel do Tempo aqui? Aí, mas era bom demais, né? A gente entrava ali na máquina do Túnel do Tempo e ia parar lá, encontrar com João Batista. Explica para ele o Wi-Fi, ele não vai entender. Então tem muita cultura daquela época que você tem que pesquisar para poder entender. E por isso a gente não pode sair pegando a Bíblia e aplicando ela de qualquer jeito. Ah, eu senti uma revelação aqui. E sai
Tem que entender primeiro o contexto ali para depois aplicar. Então depois, é bom você... Eu passei a compreender a Bíblia com 18, 19 anos, a partir do momento que eu comecei a entender a geografia da Bíblia. Que é facinho. É igual quando você pega o mapa do Brasil, rapidamente você localiza aonde está o Nordeste, o Norte, o Sul, o Leste, onde moram os nordestinos, você sabe. Aonde moram os nortistas, você sabe. Onde é que estão os gaúchos, você sabe. Então é importante isso, porque a partir desse entendimento, você vai compreender muitos fatos. Tá bom? Vamos lá então. Isso aqui não faz parte da pregação, é uma introdução, uma explicação para a gente poder, sempre quando passear no Novo Testamento, você possa estar entendendo o que está acontecendo. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Vamos lá para o capítulo de número 1. O verso é 46 ao 56. É o cântico de Maria. Amados, preste atenção. O cântico de Maria é uma coisa tão maravilhosa, foi aquilo que eu preguei domingo passado, que na amizade de Maria e Isabel, fluiu o poder do Espírito Santo. Aonde tem amizade sincera, onde há unidade, o Espírito Santo flui, manifesta, dirige, enche, derrama, e coisas gloriosas acontecem. Aonde há inimizade, aonde há confusão, não tem como o Espírito Santo operar. E o Espírito Santo operou de tal forma que encheu Isabel do seu poder, que a criança foi cheia do Espírito Santo. Isabel profetizou. E agora Maria também foi cheia do Espírito Santo, nessa unidade das duas, nessa visita maravilhosa. E aí, Maria, cheia do Espírito Santo, ela vai cantar esse hino que nós vamos ler. Isso é um hino. Eu não sei se no Brasil, quem é músico aí, eu não sei se nós temos esse hino cantado. Ah, o Asaf Borba, é isso mesmo, lá na década de 80, é isso mesmo. A minha alma engrandece ao Senhor. Mas ali ele está cantando Maria ou está cantando Ana? Porque os dois hinos são muito semelhantes. Né? Então, mas é interessante, a igreja da Inglaterra tem o seu, igual nós temos a harpa cristã, a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, ela tem a sua harpa, só que não é chamado de harpa, é chamado de livro de oração. E é um dos hinos mais cantados na igreja anglicana, é o hino pronunciado por essa serva de Deus, Maria, quando ela foi cheia do Espírito Santo. E nós temos algumas riquezas de ensinamentos simples, básicos, mas que podemos aplicar na minha e na sua vida. E é esse o objetivo que nós queremos aqui nessa noite. Então, eu quero ler com vocês. Está pronto aí? A partir do verso 46. Deixa eu ler, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar no texto. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Aí quem lembra desse hino maravilhoso, que foi lembrado aqui pelos nossos irmãos. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É isso mesmo, né? Espera aí. Enquanto eu estou lendo, vai tirando você mesmo, o que vai... Tire 4 coisas aí que te ensina nesse cântico. Na pronúncia de Maria, você mesmo analisa. Claro que eu posso olhar com um ângulo diferente, a irmã que está do seu lado pode olhar com outra visão, tirar 4 lições diferentes.
Isso não quer dizer que está errado, não. Às vezes você está olhando, você tem um outro olhar, eu tenho um outro. Mas veja se você consegue tirar 4 ricas lições aí desse texto. Mesmo que seja diferente do que eu vou aplicar aqui, ou de quem alguém está do seu lado é diferente, mas tente tirar aí 4 lições. Vamos lá, ó. Disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. A outra tradução diz, em vez da palavra baixeza, diz a humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou aos nossos pais, quando se fala aos nossos pais, e se cumpre é o quê, né? Como falou aos nossos pais, com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela, essa ela aqui é Isabel, quase 3 meses depois voltou para sua casa. Igreja, primeira coisa que eu quero observar com vocês nessa oração, e que nós temos que aprender com essa mocinha, essa jovem, que Isabel, não sendo bem mais velha do que ela, já beirando os seus 60, não deixou de prestar o respeito a ela. Então vamos aqui. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, eu tenho meditado nesses livros, quando eu tenho trabalhado esses livros aqui, dos evangelhos, eu tenho trabalhado com alguns autores, como Craig Keener, que é um pentecostal, um teólogo pentecostal, Orlando Boyer, foi um teólogo pentecostal americano que foi missionário no Brasil muitos anos, e J.C. Riley, que é a base principal desses estudos que eu tenho trabalhado e pregações nos domingos, quando eu trabalho Marcos, João e Lucas, que foi um pastor em Liverpool, lá pelos anos de 1870. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que essa jovem tinha uma completa familiaridade com as Escrituras e ela vai demonstrar isso no seu hino. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que eu sei. Ele não nos fará adivinhar, nos fará lembrar daquilo que eu sei. Mas com o correr do dia a dia, com as lutas, com tanta coisa para se fazer, você esquece. Mas na hora certa o Espírito Santo vos fará lembrar. Para ser lembrado tem que estar cheio. E esse hino vai nos dar uma grande lição da familiaridade, da intimidade que essa jovem tinha com a palavra de Deus. E olha só, naquela época não tinha seminários bíblicos. Naquela época não tinha nem a Bíblia como nós temos hoje. A Bíblia era em rolo. E ficavam lá no templo ou nas sinagogas. Eram lidas ao sábado.
para as crianças, elas tinham um curso a partir dos 7 anos. Quem já esteve em Jerusalém, tem um momento ali, perto do Muro das Lamentações, que tem a formatura das crianças. Faz um barulhão tremendo. Então, ela vai expressar aqui muitos textos da Bíblia nesse salmo, nesse canto. Ela vai citar salmos, como o Salmo 103. Ela vai citar Samuel, o livro de Samuel, o cântico de Ana. Ela vai usar muitas coisas aqui do cântico de Ana. Então ela vai citar muitos textos do Antigo Testamento, porque naquele momento, a Bíblia que se tinha era a Bíblia, só o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, o pessoal fala tanto dos evangélicos, quem criou a universidade foram os evangélicos, foi a igreja. As universidades vieram da igreja, principalmente no período da Reforma. Mas as universidades vieram das igrejas. A democracia veio do cristianismo. Isso não existia. A democracia surgiu a partir do cristianismo. Os 3 poderes que existem, o autor dessa teoria, ele teve a base a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que era uma unidade trabalhando junto. Então, os 3 poderes da democracia, que é o executivo, legislativo e judiciário, veio de um autor, que isso hoje é trabalhado na área de direito, pensando a democracia a partir da Trindade. Olha só a influência do cristianismo. E o livro dessa forma aqui, ó, quem criou isso foram os primeiros cristãos, que não existia. Os livros antigamente, se você queria ler um livro, ou a própria Bíblia, que era o Antigo Testamento, era em rolo. Quem criou o chamado na época Codex, que é esse estilo de livro quadrado passando as páginas, foram os primeiros cristãos. E hoje, nas universidades, querem acabar com a cultura judaico-cristã. Quem trouxe tudo isso foi a cultura judaico-cristã. Então, Maria conhecia a palavra de Deus. Ela foi cheia do Espírito Santo e soube o que cantar, porque ela tinha intimidade com a palavra de Deus. Vocês já foram nos cultos assim, que alguém manda cantar e aí parece que é um hino? Às vezes eu falo com a Maria Calvin que esse hino está sendo inventado agora, ou isso existe mesmo. Uns hinos que parece que sai cantando assim, sem pé, sem cabeça. Você não sabe onde está o início, o meio e o fim, e a letra não combina, a música não combina, o conteúdo não combina, é um negócio assim. Maria sabia o que estava cantando. Maria não estava cantando simplesmente por cantar. Ela estava louvando a Deus, cheia do Espírito Santo, cantando o que tinha na palavra de Deus. O que ela estava louvando, tudo o que ela expôs, estava lá nos textos do Antigo Testamento. Então, irmãos, a cada ano que eu e você, olha, estamos no início do ano, comece a ler a palavra de Deus, crie intimidade com a palavra de Deus, porque você vai criar intimidade com Deus através da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude, medite. Olha só, essa mocinha, ela conhecia a palavra de Deus de ouvir e de ir nas sinagogas. E que naquela época a mulher não podia nem fazer pergunta na sinagoga, tinha que ficar calada. Quando Paulo fala para as mulheres ficar em silêncio, aquilo uma hora eu tenho que explicar aquilo. É porque ele está se referindo à cultura da sinagoga, ele não estava se referindo às igrejas cristãs. Ele estava falando das irmãs que viviam
nos cultos na sinagoga, porque tínhamos cultos nas sinagogas no princípio. E na sinagoga tinha uma tradição judaica. E a tradição judaica não aceitava a mulher falar no culto. Já na igreja cristã, não. Nós temos várias mulheres que Paulo cita o nome delas, que dirigiam trabalhos. Priscila mesmo é uma mulher de destaque na palavra de Deus. Provavelmente, ela e o seu marido tinham uma igreja em casa, né, em Roma, depois foram expulsos e foram trabalhar com Paulo. Então, nós devemos estudar, examinar, nos aprofundar e meditar na palavra de Deus. Lá em Colossenses 3,16 nos alerta para mergulharmos, meditarmos na palavra de Deus, nos salmos e nos hinos e nos cânticos espirituais. Primeira lição, nós aprendemos de uma mocinha do mato, da roça, simples, sem internet, sem seminário, sem escola, que era uma amante da palavra de Deus. Então não é à toa que ela foi escolhida. Era uma pessoa que tinha intimidade com o Espírito Santo. Era uma pessoa que tinha intimidade com a palavra de Deus. Não é à toa que o anjo Gabriel apareceu a ela. Era uma moça que estava preparada. Não era à toa que ela foi escolhida para ser o instrumento para trazer o Filho de Deus. Não foi por acaso. Era uma pessoa que estava se preparando. Claro que não havia nela nenhuma obra digna disso, mas o Senhor viu que era uma moça que se preparava para isso. Seja em qualquer área da sua vida, você só vai receber a bênção se você estiver preparado. Patrão nenhum vai te colocar num cargo se você não está preparado. Na obra de Deus, o Senhor não vai te colocar em funções se você não estiver preparado. Qual é os desastres que a gente vê no ministério constantemente? É porque são gentes que não estão preparados na frente da obra de Deus. Esses escândalos que a gente vê com pastores, com obreiros, com obreiras, com gente de igreja, com músicos, com pessoas famosas aí, é o quê? Gente que não estão preparada para isso. Essa jovem era uma pessoa preparada na palavra de Deus. É inacreditável isso. Mas pastor, como é que o senhor sabe disso? Pelo conteúdo que ela expõe no seu louvor e no seu hino que ela compôs ali, cheia do Espírito Santo, ela está recitando os textos do Antigo Testamento. Então isso é a primeira lição que eu tiro aqui. Temos uma outra lição. Qual outra lição? Você tirou alguma outra lição aí? A humildade dessa jovem. Você conhece alguém que quando recebeu uma bênção, virou um orgulho tremendo? Talvez seja até você mesmo. Ou alguém que fez uma campanha para receber uma bênção de Deus, recebeu a bênção e sumiu da casa de Deus? Essa jovem, quando ela recebe esse milagre, ela não saiu vaidosa. A Bíblia diz, olha, a pior coisa que existe é quando uma mulher despreparada se casa ou fica rica. Está em Provérbios isso, que ninguém vai suportar. Lá em Provérbios diz que a pior coisa que existe é um homem despreparado quando vira senhor. E é verdade. Um homem ou uma mulher despreparado quando recebe um grande título, uma grande vitória, é desastre na certa. E o desastre não é só para ele não, é para quem está em volta. É para quem está em volta. Uma igreja que um pastor assume sem nenhum preparo espiritual, de carreira, de experiência, é um desastre só. Por que essas igrejinhas fundadas por aí por qualquer um, é um escândalo atrás do outro?
Se as igrejas grandes, que têm uma fiscalização muito maior, já têm dificuldade, imagina essas que os caras é dono. O que não sai? Ela demonstra não orgulho. Eu agora estou grávida do Filho de Deus. Sai de perto de mim. Não, pelo contrário. Ela vai cantar humildemente. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Isso aqui, esse versículo, tira qualquer doutrina do catolicismo sobre Maria Imaculada. A própria Maria se sente pequena, pecadora. Ela mesma se sente. Aí carimbaram que ela é imaculada, que ela não era pecadora. Todos são pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Maria não se esconde atrás da bênção de Deus. Ela mesma diz: o Senhor se atentou para essa humilde serva. Amados, na frente de toda queda, quem está indo na frente é o orgulho. Você viu alguém despencar, é porque na frente daquela pessoa ia o orgulho. Seja governante, seja empresário, seja líder espiritual, seja o que for. Quando você vê despencar, é porque na frente estava caminhando o orgulho que ia direcionando. Mas quando você ver alguém ser exaltado, abençoado, subindo, cresceu da noite para o dia, não, é porque na frente vinha a humildade. Olha, quanta gente faz campanha para a prosperidade? O caminho da prosperidade é servir a Deus e viver em humildade. E quando a gente se orgulha, isso é natural, por causa do pecado que há dentro de nós, é cair de joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa mulher, ela nos ensina dizendo: o Senhor se atentou para a humildade dessa tua serva. Você quer ver a porta de Deus abrir na sua vida? Você quer ver a porta se abrir dos milagres na sua vida? Seja humilde. Mas não seja humilde de falar, não, porque o Senhor conhece o meu e o seu coração. Seja humilde no agir. Ela não pronunciou uma palavra que demonstrasse arrogância. É isso mesmo, Isabel, o que você está falando está certo. Eu sou isso aí mesmo. Não, o Senhor se atentou para essa humilde serva. Feche os seus olhos, levanta a sua mão direita. Diz assim comigo: Senhor, tem misericórdia de mim. Atenta para esse humilde e essa humilde serva e servo. Diga aí, se você é mulher, você vai dizer essa humilde serva. Se você é homem, você vai dizer esse humilde servo. Diga comigo novamente, com a sua mão estendida: Senhor, tem misericórdia de mim. Atenta para esse humilde servo. Atenta para essa humilde serva. Ela reconheceu que ela era pó, que ela era baixa, que ela era pequena, que ela não era nada, que tudo aquilo era a bondade, a graça do Senhor Deus. Amados, o que eu e você somos, o que eu e você temos, é a graça, a bondade do nosso Deus. Não é porque eu e você merecemos. Um teólogo antigo dizia o seguinte: um homem ou uma mulher é tão crente quanto a sua humildade. Você conhece se alguém realmente é crente através da humildade da pessoa. Uma terceira lição para nós irmos para o fim
que aprendemos com essa mulher, com essa jovem, é a sua gratidão demonstrada nas suas palavras. Nos textos você vai ver: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra no meu Deus Salvador. E os textos que vêm aí para frente: porque o Senhor me fez grandes coisas, o poderoso é santo o seu nome, a sua misericórdia. Ela não esqueceu da misericórdia do Senhor, ela é grata. Irmãos, precisamos mergulhar na intimidade com Deus. Como é que eu mergulho, pastor, na intimidade com Deus? Conhecendo a sua palavra. E o caminho para a vitória? A humildade. E o que mais? A gratidão. Irmãos, quem não é grato não vai a lugar nenhum. Quem não é grato não vai a lugar nenhum. Porque, um exemplo, um patrão começa a te abençoar lá no emprego. Se ele ver em você gratidão, você vai continuar crescendo. Se ele não vê isso em você, quantos dias você vai cair? Quantos dias? A gratidão, ela é tão grande que tem 2 textos que Paulo diz assim: sede gratos. Sede gratos. Você vai ver que homens e mulheres vitoriosos na palavra de Deus eram pessoas gratas. Olha, Davi é um exemplo disso. Davi, qualquer vitória, ele ia lá e escrevia um salmo dizendo: foi o Senhor que me deu essa vitória. E aí ele compunha um hino, mandava o coral cantar. Qualquer vitória que Davi tinha, ele compunha um salmo de gratidão ao Senhor. Por quê? Porque ele reconhecia que não era ele. Ele reconhecia que era o Senhor. Ele era grato ao Senhor. Mas não adianta nós sermos só grato a Deus. A gente tem que ser grato a Deus, começando pelas pessoas que estão à nossa volta. Você, jovem, moça, rapaz, seja grato ao pai e à mãe que Deus te deu. Tem falhas, defeitos, mas eles cuidam de você desde a primeira fralda que foi preciso trocar. Seja grato aos seus pais. Igreja, seja, irmãos e irmãs, nós que somos pais, sejamos gratos a Deus pelos filhos que nos deu. Sejamos gratos também aos nossos filhos. Sermos gratos uns aos outros. Seja grato lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho, no seu emprego. Seja grato. Seja grato às pessoas que te rodeiam. Seja agradecido. A palavra de Deus, Paulo escreve assim, ó: sejam agradecidos. Tem 2 textos na Bíblia que Paulo diz: sejais agradecidos. Nós temos que aprender a ser humildes e a sermos gratos, porque o grato, ele é humilde, e o humilde é grato. Porque o humilde sempre reconhece que alguém ajudou, e o grato também sempre vai reconhecer que alguém estendeu as mãos. Você quer ser uma jovem, um rapaz vitorioso? Seja grato. Você recebeu um presente do seu sogro? Seja grato. De quem você recebeu uma bênção? Seja grato. Seja grato a Deus, mas seja grato às pessoas que Deus está te usando para te abençoar. Seja grato. Olha a minha gratidão que eu tenho com vocês, as igrejas que eu pastoreei, essa é a 4ª, são igrejas que têm cuidado de mim e da minha família. O pão que eu como vem da onde? Ah, não, Jesus, que eu sou chamado de Deus, joga lá do céu. Não, vem daqui. Sejamos gratos. Seja grato à esposa que Deus te deu. Seja grato ao marido que Deus te deu. Seja grato aos filhos que Deus te deu. Seja grato aos pais que Deus te deu. Seja grato à igreja que o Senhor te deu. Seja grato aonde você trabalha. Não é o seu sonho, mas seja grato, porque através da sua gratidão e da sua humildade o Senhor vai te subir mais ainda. E por último,
Maria entendia a maneira como o Senhor lidava com o seu povo, com misericórdia. Amados, olha aqui. O seu Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar você, Ele não tem nem um pouquinho o estilo do pastor Sóstenes. O meu Deus não tem o estilo dos homens. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ela mesmo vai cantar e dizer: e a sua misericórdia é de geração em geração. Ela conhecia os salmos. Você serve a um Deus que é misericordioso. Às vezes as pessoas chegam e falam: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo, que fulano está em pecado, tal. Deus não revelou para o senhor. Alguns pensam até que a gente é carnal, porque Deus não revelou. Irmãos, imagina se Deus fosse revelar pecado de todo mundo para mim. Eu já tinha morrido de ataque cardíaco. E outra coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Quem morreu na cruz não foi eu, foi Ele. E Ele não revela exatamente para isso, para a gente não sair excluindo ninguém. Por quê? Porque o nosso Deus, o meu e o seu Deus, é um Deus de misericórdia. Se hoje eu estou aqui pregando é porque eu tenho um Deus de paciência comigo, de misericórdia. Você está aqui hoje porque nós temos um Deus de misericórdia. É um Deus que sempre está estendendo as mãos. Ele derruba os soberbos. Ela canta isso. Ele derruba os tronos, joga por terra os soberbos e exalta os humildes. Se você quer ser exaltado nessa terra, saia do orgulho, saia da soberba e encha o teu coração, a tua alma, o teu espírito de humildade, e o Senhor há de te levantar nessa terra. Porque ela canta dizendo: Ele despede os orgulhosos e os arrogantes e segura os pequeninos. E é isso mesmo. Sabe por que ela canta isso? Porque ela sabia o que Deus fez com o faraó. Rei da terra naquela época, Deus jogou por terra. Amã, outro orgulhoso, Deus jogou por terra e ele e a sua família morreram na forca. Os filisteus foram destruídos por causa do seu orgulho. E Sanaqueribe, quando desafia Ezequias e diz: você está confiando no seu Deus? Quero te lembrar que todas as nações tinham um Deus e eu derrubei todos os deuses. Mas Sanaqueribe foi destruído por esse Deus por causa do seu orgulho. Belsazar foi derrubado por causa do seu orgulho. Todos os orgulhosos, a Bíblia registra vários homens orgulhosos na Bíblia, que o final deles foram quedas terríveis. Para quê? Para nos ensinar. Por quê? Porque para os humildes Deus tem vitória. Se Deus derrubou o faraó, derrubou os cananeus, os filisteus, Sanaqueribe, Amã, Belsazar, Deus levantou José porque era humilde. Deus levantou Moisés no deserto. Deus levantou Davi, o último dos seus irmãos. Deus levantou Esther como rainha, que era uma escrava. Deus levantou Daniel, que também era um escravo lá na Babilônia. Por quê? Porque eram humildes e dependiam da misericórdia do Senhor. Esse teu Deus é misericordioso. Ele abate o orgulhoso e levanta os humildes. Se você é uma mulher orgulhosa ou orgulhoso, tenha medo, porque alguma coisa terrível vai acontecer. Mas se você for humilde, glorifique e exalta o Senhor, porque daqui a pouco a vitória de Deus vai bater na sua porta, e o Senhor, que é o Deus da misericórdia, vai te exaltar, como exaltou aquela jovem, a jovem Maria. Vamos ficar de pé.